Telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. É o BH Esportes. Olha, tem muita coisa para a gente falar, né? Tem aí o maior clássico do futebol brasileiro, que é Atlético Cruzeiro, com os seus problemas. O Atlético com metade do time no estaleiro e nas seleções. E o Cruzeiro vivendo ainda um problema de escolha do treinador, de quem é quem dentro do elenco. Quem vai ser aquele que vai jogar direto o time titular. Aos pouquinhos ele vai colocando a casa em ordem, mas há uma impaciência muito grande por parte do torcedor do Cruzeiro, que quer que a coisa caminhe um pouco mais rápido. E o Atlético, o técnico Marcelo Oliveira, chegou cheio de problemas, já tem 2 jogadores à sua disposição para que ele possa fazer deles o que ele quiser. Entra jogando, joga depois o segundo tempo, ou joga durante um período pequeno, entrando durante o segundo tempo, sei lá. Ou pode até começar jogando, sei lá, Leonardo Silva e Cleiton. E, pelo lado do Atlético, a notícia que foi a principal notícia do futebol brasileiro e boa parte do futebol internacional, foi a contratação que o Atlético fez, trazendo o Fred para o seu estado de origem, para a sua cidade natal. Ele é de Belo Horizonte, não é? Teófilo? Então, para o estado dele e bem próximo da cidade dele. Ele nasceu para o futebol aqui. Ele nasceu para o futebol. Futebol nasceu no América. Eu não sei, Teófilo de carro é mais longe que Porrina, não? Hein? De carro. Mas está trazendo o Fred para o futebol mineiro. Tem uma pendengazinha ainda com o irmão do Fred, que é um chato de galocha. É um chato de galocha, mas sempre defendendo os interesses dele, diga-se de passagem, e do Fred. É uma pendengazinha que está sendo resolvida lá no Rio de Janeiro com o presidente Daniel Nepomuceno, que já tuitou, já oficializou a contratação, e ele mesmo trabalhou hoje, durante um bom tempo, na CBF, para que o nome do Fred esteja amanhã no bid e ele tenha condições de jogar. O nome no bid ele entrega ao Marcelo. Aí fala, Marcelo, o Fred está aí, você escala se você quiser. Mas, quando um presidente entrega uma contratação dessa para o treinador, você escala e o treinador não escala, o treinador já soma mais da metade de ponto para ir embora, o mais rápido possível. Ô Marcelo, o Fred está aí, à sua disposição. Claro que o Marcelo vai pegar o Fred e escalar. Está jogando. Jogou até a semana passada. Está jogando. Forma física ideal. Ah, mas não treinou. O Fred não precisa treinar, não. Aliás, ele fez dupla com o Robinho durante um bom tempo na seleção brasileira. Então, Fred, Robinho, Ronaldinho Gaúcho, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, são jogadores que, em condições, e tem muito mais, estou listando alguns, em condições físicas, não tem que treinar com o elenco, não. O cara já sabe como é que é. Ah, falta conjunto. Que conversa fiada. Conjunto é para Carlos, é para Patrick, é para Sanchez Minho, é para esses. Gino. Aí tem que ter conjunto. Tem que treinar. Esses caras, aí tem que treinar. Agora, quando é um jogador da estirpe de um Fred, da qualidade de um Fred, tá parado há 3 meses. A história é outra. Aí a história é outra. Tá parado, não tem forma física, aí sim. Aí sente, vai pôr para jogar, complica o jogador e o time. Mas jogou semana passada pelo time dele, só não pode jogar essa 7ª rodada, senão ele não poderia ser feito o negócio dele com o Atlético e com ninguém. Então tá prontinho. Basta o boletim diário informativo da CBF
divulgar o nome dele amanhã para ele estar presente no jogo contra o Cruzeiro. Se não for o Fred, o centroavante do Atlético, quem que vai ser no jogo? Como é que é? Se não for o Fred, o centroavante, quem vai ser no Patrick. jogo? O Carlos. Carlos ou Patrick? Você prefere o Fred desentrosado em campo ou o Carlos de centroavante? Eu prefiro o Fred cego. Então não tem... Não é desentrosado, não, cego. Então não tem nem... Com guizo, botar um guizo na bola e botar ele jogando. Então não tem... Botar. Então é isso que eu estou dizendo. Mas quando a contratação é do presidente, ele não perguntou para o técnico, Daniel Nepomuceno, hora nenhum perguntou. Nem precisa. Para o treinador se ele quer. Claro, o Marcelo é inteligente e qualquer um outro. Igual o Ronaldinho Gaúcho. Não foi preciso perguntar para o Cuca, porque o Cuca intermediou Robinho. a contratação. O Cuca conversou direto com o irmão do Ronaldinho. Robinho, jogadores desse tipo, o presidente não pergunta para o treinador se ele quer ou não. Se o Cruzeiro, entrega. Se o Cruzeiro contratar o Rafael Sobis, vai perguntar para o Paulo Bento se quer o Rafael Sobis? A entrega para o treinador. Aqui, ó. Cuida. Agora é com você. Então é isso aí. Contratação muito boa, porque o Atlético não teve que mandar ninguém. Eu acho que até que se mandasse o Carlos, ia ser muito bom. Muito bom para o Carlos, para respirar novos ares. Quem sabe deslanchar no Fluminense. Acho que seria ideal. E se pudesse mandar o Patrick também, deixar o Dátulo. Aí. Mas não foi preciso mandar ninguém. Nem Carlos, nem Dátulo, os dois estão aí. E a conversa de que, o prato está vendido, conversa fiada. Tem nada de vendido. Ele pode vir a ser vendido. E está no mercado igual estão todos os jogadores do futebol brasileiro. E do mundo. Todos. Será que o futebol chinês vai voltar a fazer outra proposta que nem aquela que foi feita por ele? Ou até um pouco menos? Será que vai? Nem treinador brasileiro está ficando mais lá. Jogador brasileiro contratado a peso de ouro. Está voltando, está na reserva. Está voltando, está na reserva. São poucos os que enquadram. Será? Acho difícil. Aí o Atlético vai estar do jeitinho que tem que estar. Prato, Fred e Robinho. Meu Deus do céu. Eu gostaria e ainda vou ver esse ataque. Prato, Fred e Robinho. O Prato vai enjoar de botar o Fred na cara do gol e o Robinho também. E o Fred, que é um jogador que a gente chama de matador, referência, ele sabe jogar com os companheiros também. Ele sabe jogar. Então a contratação foi muito boa, na minha opinião. Foi a melhor contratação, foi a mais importante transação do futebol brasileiro, aqui dentro do Brasil. Não tem nenhuma parecida com essa. Do Robinho. Não, que foi com o Atlético, né? Dentro do futebol brasileiro, Eu estou tirando o Robinho, porque está no mesmo clube. E foi a transação do mesmo... Não estou dizendo valor, estou dizendo de importância. A transação do mesmo... A mesma importância. Transação do mesmo clube, do mesmo presidente. Vamos deixar o Robinho. Na época foi a maior. Hoje, a do Fred, não tem. No Brasil, o que está acontecendo? O Leandro Almeida vai para o Palmeiras, o Hever vai para o Internacional... Não, o Flamengo. O Hever vai para o Flamengo e o Leandro Almeida para o Inter. Não, o Hever vai do Inter para o Flamengo e o Leandro Almeida do Palmeiras para o Inter e aquele o Pimpão pro Botafogo. Rafael Vaz, reserva do Vasco, vai para o Flamengo para ser titular. O Pimpão vai para o Botafogo. Pimpão, essas são as transações. Essas são. O Rafael Sobis, o Cruzeiro, ela está travada, porque é muito alta a grana. Muito bem travada. É muito alta a grana. O Cruzeiro não pode se atirar a um negócio desse. Não pode. Mas hoje a gente entrevistou o Jorge Machado, o empresário do Rafael Sobis. Ele falou que o Rafael Sobis já manifestou o interesse dele de voltar para o Brasil, para o Tigres. Isso eu já tinha falado antes. Mas ele voltou a afirmar, depois dessa entrevista dos 28 milhões, e que o Cruzeiro está empenhado e que ou ele fica no México só no Tigres, não vai para nenhum outro clube, até porque fechou o draft do mexicano, ou ele vem para o Brasil para o Cruzeiro, para nenhum outro clube, e ele falou que está muito próximo. Esse negócio de 28 milhões
o presidente soltou aí, é igual o Alencar da Silveira falar que o João Ricardo só sai por 50 milhões. Se alguém chegar com uma proposta legal, o João Ricardo quiser ir, ele sai. É mais ou menos a mesma situação. Tomara que assim seja. Tomara que assim seja, porque 28 milhões... E essa história, por que o Peter Cicen, o presidente do Fluminense, liberou o Fred? Primeiro, o Fred queria. A família toda do Fred está aqui, a esposa está grávida, ele tem a base toda dele aqui, ele já ficou fora uma vida inteira. Uma vida inteira fora, já ganhou dinheiro que nem água. Ele tem dinheiro que nem água, correndo na torneira lá na casa dele. Já está realizado financeiramente, ele quer estar aqui. Ponto principal. Financeiramente, o Atlético não tem que pagar nada ao Fluminense. Segundo notícias que eu ouvi. Está pagando 5 vai milhões. Vai pagar uma dívida do Fluminense com o Fred. 5 milhões. Eu ouvi 2. Mais 3 pro Fluminense. Ouvi 2. Eu só ouvi, não sei se foi aonde você ouviu, eu ouvi essa notícia de que a dívida do Fluminense com o Fred é de 2 milhões e que ficaria nisso. 3 para o Fluminense, vamos ver, que o Atlético não teria que dar nada ao Fluminense. A notícia que eu ouvi. Você tem outra, tem essa. Que o Atlético pagaria a dívida do Fluminense com o Fred. Com o Fred. 2 milhões. E estamos conversados. Porque o Fred falou, não quero mais ficar aqui. Eu estou ganhando 800, que era 1 milhão que você me prometeu. Que eu ganhava com a operadora de plano de saúde. Você me prometeu e você não cumpriu. Não cumpri porque não tem dinheiro. Então aí a coisa foi facilitada. E que ele vem ganhando bem menos, mas por tudo isso que eu já falei. O importante é ele estar aqui e principalmente já começar jogando o clássico. Aí fica uma conversa fiada de quem não tem o que falar. Mas o Fred não comemorava gol quando ele fazia gol no Cruzeiro. Isso é outra história, outra época. Ele jogando pelo Atlético, ele vai dar salto dessa altura. Ó. Se não quer meter gol no Cruzeiro, se meter, ele vai dar salto nessa altura aqui de alegria. Ó. Dessa altura aqui, ó. Pode estar certo. Não tenha dúvida disso. Então, uma baita de uma contratação. Parabéns ao presidente Daniel Nepomuceno. Ele é atirado. Está trazendo o Mina, que o Deportivo está colocando alguns empecilhos. Se for para uma final da Libertadores, não vai. Independente Del Valle. Ele não é do Independente Del Valle? Pois está botando empecilho. Falou Deportivo. Falei Deportivo? Bom, pensei que tivesse falado Independente. Colocando algum... Se for para... Eu não acredito. Com todo o mérito que ele teve de chegar onde chegou, ir para a final, eu não acredito. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Eu não duvido. Eu não acredito. Mas o Mina, o Atlético, ele está doido para vir também. O Fabiano. Fábio Santos. Foi pro Santos? Fábio Santos. Fábio Santos. Eu estou com o ouvido tampado aqui, ó. Tá difícil. Hoje está difícil, hein? Hoje não, há muito tempo que eu estou com o ouvido tampado. O cara, para falar comigo, tem que falar alto. Senão eu entendo outra coisa. Fábio Santos. Também está bem encaminhado. Cruz Azul, não sei o quê. Eu não sei o quê, mas não sei o quê. Sei lá. Vamos esperar o desfecho. Michael Soel está voltando. Será? Será que Michael Soel está voltando? Será que Michael Soel está voltando? Será? Michael Soel? Será que está voltando? Não sei. Sinceramente, não sei. Então, o Cruzeiro... Afonso, Xará aí tem razão, 5 milhões, viu? Você viu aonde? Aqui. Está escrito aqui, o que é isso aí? Deixa eu pegar informação de quem? Não, é a informação que eu tive, que está em todos os jornais e que eu ouvi em todos os lugares. Aqui. Então eu vou falar, eu ouvi na Itatiaia. Na Itatiaia também eu vi 5 milhões. Então deu... Desses 2 milhões é uma dívida que o Fluminense tem com ele. Não, mas eu ouvi, falou, vai dar 2 milhões e nada mais. Eu ouvi lá. 2 milhões e nada mais. Deixou bem claro, isso eu ouvi bem claro. E nada mais. Eu ainda achei, tá pouco, bem pouco, hein? 2 milhões e nada mais. Que é a dívida do Fluminense com o Fred. Com o Fred, nada mais. Ouvi lá. Leia aqui, ouvi lá.
Isso eu ouvi muito bem. Ouvi muito bem. Agora eu não sei com quem que está. Com quem que está. Esses sites, esse negócio, é tudo. Acerta um e erra 350. A Itatiaia é a palavra oficial do futebol mundial. Não, não é a palavra oficial. Não é a palavra oficial. Eu estou dizendo que eu também ouvi. E ouvi de quem está lá, trabalhando lá. Está trabalhando lá e passa o noticiário, é setorista e tem a notícia. Bom. 3 ou 2 milhões, 5 milhões. Não vai fazer diferença, não. 3 ou 5 milhões para o Fred não faz a menor diferença para o Atlético. 28 milhões faz. 10 milhões faz. 5, isso não faz não. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Acho até que o Fluminense deveria ter cobrado um pouco mais. Ter cobrado uns 20 por aí. Perdeu a grande oportunidade de ganhar dinheiro. Mas é porque o Fred quer vir para cá. Do Cruzeiro, de contratação, está em stand-by. Eu não vejo falar, a não ser essa contratação que está travada. Eu não vejo assim ninguém. Vejo que o técnico está com problemas. Liberado agora o Brian para jogar, já deu um alívio para ele. E o ataque, ele está com problemas para armar o ataque do Cruzeiro. Ele não sabe ainda quem é quem para colocar ele na frente. Tem dúvidas. Vamos ter um grande clássico que vai ser apitado pelo ilustre Marcelo de Souza, que é da Federação Paulista de Futebol. Nem FIFA ele é. Tomara que ele dê sorte e que ele possa fazer uma grande arbitragem. O América tentou levar o Yuri lá no Atlético. Não conseguiu, que pena. Não conseguiu levar, porque poderia reforçar o América. Também respirar novos ares. Porque tem propostas melhores pelo Yuri. Então o Yuri está saindo. Maravilha, hein? Ué. Boa notícia para o atleticano. Eu não sei. Então o Yuri está saindo. Desculpa eu te cortar, Afonso. Eu não sei se você viu. Eu escutei no Rio que o Botafogo interessa. O Botafogo. O Botafogo. Eu não sei se até onde Os isso é diretores verdade. do América disseram que tentaram, mas que existem propostas no Atlético melhores pelo Yuri. Então, o que quer dizer que o Yuri pode Tá a caminho. ser feliz em outro lugar. Então, esse é o nosso fantástico mundo da bola. A seleção ontem meteu 7-1 no Haiti. Equador e Peru empataram. A Copa América segue lá nos Estados Unidos. O que tem de mais importante do clássico? 1.800 ingressos para a torcida do Cruzeiro. Está acordado entre Cruzeiro e Atlético que os ingressos serão cedidos ao Cruzeiro e o Cruzeiro paga pelo que ele vender, que ele não vender, ele devolve para o Atlético. Aí, nessa devolução, me parece que tem que ser uma devolução a tempo do Atlético transformar esses ingressos em ingressos para o Atlético com segurança total, né? Com segurança total. Mas existe essa combinação. E são 22.500 e alguma coisa ingressos colocados à venda. Tomara que dê tudo certo no Independência e que a gente tenha realmente um grande clássico, o maior clássico do futebol brasileiro. Esta é a nossa expectativa. Este é o nosso desejo, que a gente tenha o maior clássico do futebol brasileiro, mais uma vez, jogado aqui em Belo Horizonte e aqui no Independência. Aqui não tem nenhuma interdição, a interdição é financeira, esse imbróglio que está com a América vai ser resolvido. O dono do estádio? É o dono do estádio. Vai ser resolvido e o barco vai caminhar. Hoje houve uma audiência pública na Assembleia. Tem audiência pública, mas ninguém fica sabendo na Assembleia. Os deputados lá são tão incompetentes. Você sabia que tinha audiência pública da Minas Arena para falar sobre a Minas Arena? Não sabia, não. Você sabia, Eduardo? Eu não. Você sabia, Felipe? Você sabia? Eu só sabia porque um advogado que foi convidado a participar colocou no Twitter, porque a Assembleia... Colocou no Twitter que dia? Dele. Que dia? Colocou tem uns 3 dias, mas um convidado que colocou. Um convidado. Porque pela Assembleia, pelos deputados, eu não fiquei sabendo. Pois é.
deputados, tudo incompetente, tudo incompetente, tudo incompetente, que faz gracinha para aparecer. Então, não adianta falar, mas é tão importante a audiência pública que a Minas Arena deu uma banana para a audiência pública. Atlético e Cruzeiro não foram também. Mandaram representante. Não, só o América. Então estou sabendo agora de Atlético e Cruzeiro. Deram uma banana para essa importante audiência pública. Esses deputados enchem o saco de acabar com tudo, de acabar com a Assembleia Legislativa, estadual e federal, acabar com isso tudo. Acabar com isso tudo. Que devia. Era acabar com isso tudo de uma vez por todas. Por quê? Vai aumentar salário disso, salário daquilo, salário mínimo fica aí, aumenta uma vez por ano, uma mixaria, e aposentado, estadual, federal ou municipal, não aumenta nunca salário, nunca. Mas de senador, deputado federal, deputado estadual, tudo, paletó, dinheiro de paletó, dinheiro de engraxate, dinheiro de viagem, dinheiro de porrinha, tá em tudo. Tudo para somar. Qual que é o seu salário? Meu salário é 30 mil, mas somando tudo, a 110 mil. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Fecha isso tudo. Fecha isso tudo. Muito bem. Então nós vamos falar sobre isso, futebol. Já falei demais sobre política, que é um nojo aqui no Brasil. Dá nojo falar de político e de política. Dá nojo falar de político e de política no Brasil. Dá nojo. Então não vou falar, não. Afonso, desculpa, eu só posso dar um recado para você aqui? Pode rapidinho? falar. Mandar te falar que está liberado no YouTube. É só digitar o BH Esportes. Você anunciar aí. Já está liberado. O Marcelo Araújo mandou te falar, já está liberado. Então, obrigado, Marcelo. O nosso programa está liberado já há alguns dias no YouTube. Você digita BH Esportes. BH Esportes. E você vai ver o programa. Se você digitar hoje, mais tarde um pouco, quiser passar para um amigo, vai ver o programa. Se você digitar amanhã, durante o dia, você vê o programa de hoje. Como nós temos programa hoje e depois na segunda, na sexta, no sábado, no domingo, você vê o de hoje. Você vê o de hoje. Desculpa. Se você quiser ver o de ontem, de anteontem, você vai buscar que vê também. Isso é um trabalho do nosso Marcelo Araújo, a quem eu estou agradecendo, que é o nosso comentarista no BH Esportes Rádio e também aqui na TV. Ok? Estamos combinados? Então tá bom. Mandar um abraço para o Everton Guimarães, que o que mais ele gosta de fazer quando ele viaja é comprar cimento em promoção. Eu já ouvi. Cimento em promoção, é o que ele mais gosta de fazer. Passa na porta de uma casa de material de construção, cimento em promoção. Ele enche o porta-mala de cimento. Enche o porta-mala de cimento. Eu não sei para que isso. O cara, de vez em quando, fica doido varrido. De vez em quando, fica doido varrido. Minha gente, vamos falar do clássico e de tudo isso que eu falei? Só um minutinho. Vou pedir um intervalo comercial. A gente volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi.
Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Liginho. Abriu na ponta pro Ronaldo, chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou, Tileta para o William, limpou o goleiro, pintou, acabou, que é Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, em nome do BMG, que é o seu, é o nosso banco, consignado é com o BMG, de Marieta Sanduíches Leves e Sucos, no Diamond, BH Shop, Pátio Savassi, do Espaço Gourmet Matsalém, Álvares Cabral, com Bias Fortes. É em nome também de Silves Advocacia, com novo telefone 3212-2832, do Centro Automotivo Novo de Novo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular. E olha aqui, genérico é imbatível. Em nome do Aldo Vale, da Despachatur, vistos e câmbio, no Shopping Cidade, piso G, na Avenida Brasil 1312, ou onde você estiver, pelo 3218-9000. Vistos e câmbio Despachatur. Em nome do meu amigo Danilo, do Poço São Pedro, a quem eu estou abraçando, lá em Piuí, lá no Poço Funil, Danilo está nos acompanhando. Poço São Pedro, na Niquelina 918. Gasolina com melhor preço e a água para você levar para casa, para a fazenda, para o sítio. Garrafão de 20 litros. Ingá e Igarapé. Ingá e Igarapé. São as melhores que tem. Pelo melhor preço que tem também o garrafão de 20 litros. Poço São Pedro, Niquelina 918. E Poço Funil em Piuí. Você que vai lá para aqueles lados da como é que fala? Escarpas. Hã? Escarpas. Escarpas e... Me foge. Serra da Canastra. Serra da Canastra. Serra da Canastra, um lugar maravilhoso. Para no Poço Funil. Conversa com o Danilo, a equipe dele, bota gasolina e vai embora feliz da vida. Abraçando também o meu amigo Patrick, da Fúria Ozeco Lava Jato, na Silva Lobo, 1525. Eduardo, agora sim, por favor. Um abraço, Afonso. Boa noite ao telespectador. Já falei aqui, mas não dei meu boa noite. O assunto do Fred até apagou um pouco, deixou o clássico um pouco de lado, né? Até porque é quinta-feira ainda, mas a gente já poderia estar aprofundando muito no clássico, só que a contratação é tão grande e ela envolve muita coisa. Não é só o Fred vindo para o Atlético, é o Fred que tem uma história no Cruzeiro, mesmo que curta, mas uma passagem muito boa com a camisa do Cruzeiro. Pode não ter rendido títulos importantes ao Cruzeiro, mas em termos de gols, de entrega dentro de campo, o Fred foi muito bem. O gol mais rápido ainda é o dele? Quando tá ele no era Guinness? do América. Não sei se é. Jogando ainda. pelos Juniores do América. Mas a passagem dele no Cruzeiro foi muito marcante, pelo número de gols, pela qualidade que ele apresentou com a camisa do Cruzeiro, tanto que o torcedor do Cruzeiro gostava dele até ontem. Gostava muito do Fred. Não vou dizer que é ídolo, porque de ontem para hoje vários disseram que não era ídolo, mas de ontem para trás era ídolo para muitos. Mas isso é normal, faz parte da rivalidade. É uma contratação muito grande, é o tipo da contratação que qualquer outra, o cara vai falar, mas pode não dar certo. Qualquer contratação pode não dar certo, qualquer contratação pode dar certo. Mas deixa eu fazer uma pergunta nisso aí, depois vocês podem falar. O torcedor do Cruzeiro sente mais o Fred vestir a camisa do Atlético, ou do Atlético sente mais o Reinaldo, Luizinho, o Éder Aleixo, o Toninho Cerezo vestir a camisa do Cruzeiro? Posso falar? Posso falar? Pode. O torcedor do Atlético vai sentir mais. Eduardo. Não sei,
Muito mais. Sinceramente, eu não sei. Eu estou mostrando que o profissionalismo, não tem nada a Que ver. acontece. É algo que acontece. É como o Leonardo Silva vestiu a camisa do Cruzeiro. Foi muito bem. Com Ninguém vai ver o Rogério Ceni vestir camisa nenhuma porque ele parou. O Cássio agora, por exemplo, goleiro do Corinthians, campeão do mundo da Libertadores, pode vestir do São Paulo. Então é algo que acontece no futebol, mas voltando a dizer sobre a importância da contratação, é o tipo da contratação que, se der errado, não é culpa do presidente do Atlético, porque ele contratou o Fred. Ele contratou um baita centroavante. Claro que tem o risco de dar certo e dar errado, mas é muito mais fácil dar certo do que errado. Ah, mas o Fred não é mais o mesmo. Claro que não é mais o mesmo. O Robinho não é mais o mesmo. O Ronaldinho não era mais o mesmo. Mas esses jogadores, jogando 50% do que jogavam, eles ainda estão acima da média da maioria no futebol brasileiro. Porque eles são... Quantos anos tem o Fred? 32. Eles sempre foram muito acima da média. Então, à medida que o tempo vai passando, eles vão ficando mais velhos, eles vão diminuindo um pouco, mas aí se nivelam e ainda um patamar acima. Então é uma grande contratação. A questão de jogar junto com o Prato, perfeitamente possível. Eu já cansei de dizer aqui, desde que o Prato chegou, que o Prato não era centroavante. O Prato não é centroavante, não é jogador de área, aquele que faz o pivô, diferente do Fred. O Fred é jogador de área, definidor, sabe fazer o pivô, sabe trabalhar a bola. Referência. E o Prato, com o Fred, pode voltar a jogar como jogava no Vélez, que ele jogava junto com outro centroavante. E aí tem o Robinho, que pode jogar pela esquerda, e óbvio, não dá para imaginar o Atlético sem um armador, que seria o Casares. Então dá para jogar com esses 4 jogadores. Ah, mas e para recompor, gente? Você tendo essa qualidade lá na frente, o Marcelo Oliveira pega os volantes, os laterais e trabalha eles defensivamente. Olha, Marcos Rocha e Douglas Santos, meus queridos. Nós temos tanta qualidade lá na frente que vocês vão segurar um pouco mais a onda. Leandro Donizete e Rafael Carioca, ou Júnior Urso, sei lá quem, meus queridos. Vocês vão jogar do meio para trás. Na hora que vocês pegarem a bola, distribui para quem sabe. Guarda e segura a casinha. Leonardo Silva, você só vai subir numa bola parada, num escanteio. Fora isso, você vai ficar quietinho aqui. Leonardo Silva nem pode. Então, o Marcelo Oliveira vai saber trabalhar muito bem isso. Porque hoje tem uma preocupação muito grande do... não pode escalar Robinho com não sei quem por causa da recomposição. Pô, os caras são atacantes. Então você vai perder a qualidade de ter num time titular Lucas Prato, Robinho, Casares e o Fred, por causa de recomposição, que você ajuste seus laterais e seus volantes para que não precise tanto de uma recomposição. Então dá para jogar perfeitamente assim, não tem problema. Olha, eu acho, Afonso, família BH, um abraço, boa noite. O seu ídolo foi embora? Para você, já não é mais ídolo? Não é, nunca foi. Assim, ele foi um excelente jogador. Mas eu discordo do Dudu quando fala que o Fred era ídolo do Cruzeiro. Não, mas muito jogador fala. Muito torcedor fala isso. Ele foi um excelente jogador. Tudo. Agora, fala do Sorin. Aí é diferente. Aí o pedestal do Sorin, aí é outra coisa. É outro negócio. Mas aqui, por que eu falei do Reinaldo? Muitos torcedores exatamente por isso aí. O Reinaldo representou. Peraí, com muitos torcedores do Cruzeiro que eu conversei, o Fred era ídolo. Não. Os torcedores do Cruzeiro estão pé da vida. Estão pé da vida. Estão pé da vida. Isso porque a justificativa que eles falam é que o Fred nunca ganhou nada. O Sorin também não. O Sorin ganhou uma Copa Sul-Minas. E que fez aquela badalação toda. Mas, Afonso, eu acho que o tiro que o presidente do Atlético fez foi um tiro bom. Que aí agora é o que parece que estava faltando. Tem que dar certo, né? Parece que estava faltando. Ali na frente é o que estava faltando. Na frente tudo bem. Mas a gente não reclamava aqui lá na frente? Faltando muita coisa ainda. A gente não reclamava lá na frente? Sim. Mas tem que dar certo. Mas aqui, Afonso. Tem que dar certo. Mas aí a culpa não é do presidente. Mas aí eu te falo uma coisa. Se der errado, a culpa não é o presidente. Mas tem que dar certo. Mas aqui. O Fred tem que fazer e ele faz. Num Campeonato Brasileiro, 15, 16 gols. Mas aqui, Afonso, mas peraí. Você tem o Fred, Prato e Robinho, a margem de não dar certo é muito pequena. É pequena. A diferença é muito grande. É menor do que você tem o Yuri, Carlos e Patrick. Aí você pega Chanzesminho e o Gino, aquelas coisas, que você vai ver que vai ter mais dificuldade. Então, a qualidade na frente do Atlético é muito boa. Aí eu concordo com o Jará. Aquela preocupação, porque são 3 jogadores excelentes de frente. Não de marcação e nem precisa. O Atlético, o Marcelo vai saber trabalhar isso muito bem. Qual o treinador que falava que a melhor defesa é o ataque? É o ataque? Então, você fala com eles, vocês vão marcar a saída de bola, vocês não vão voltar para recompor, não. Entrega para quem vai distribuir e deixa o pau quebrar. Você lembra do Cruzeiro que tomava 4, fazia 5?
É Tomava isso aí. 6, fazia 7? Mas então, eu acho que o Atlético, a atacada foi muito boa. Tô vendo aqui, através do que você está comentando aqui, a gente sempre fica zapeando aqui os noticiários, o chefe ele fala, pô, você pega esse celular, mas toda hora ele tá dando notícia aqui. Tá falando que tem um probleminha assim com o irmão do Fred, a Fox deu aqui agora. Que tá dando um probleminha só Não, e o Peter... Isso foi falado mais cedo. É por volta de 7h30, 8 horas. Mas o próprio Peter Sims, eu assisti a entrevista e falou que era pequeno detalhe. Então já está dentro, já está dentro. Já está dentro. Então, contra o BID, acho que amanhã já deve estar sendo registrado isso. Com certeza o Atlético registra isso. Afonso, Está satisfeito, Felipe? Primeiro, obrigado, Afonso, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui aprendendo com essa turma camisa 10 aqui, eu aqui na reserva, só eu virando um Patrick, né? Você está no time titular. Tô aqui claro. Aprendendo com meu amigo Du, Eduardo Panzi, hoje um dos principais comentaristas do estado de Minas. Obrigado. Né? É o nosso Douglas, o mestre Afonso. Estou muito feliz de estar tendo essa aula. Douglas? Douglas? Desculpa, Lucas. Desculpa, Lucas. Foi um lapso. Você vai ter que acertar o nome, o sobrenome. Van Dolliger. Como é que é, Van Dolliger. Van Dolliger. Von, né? Von. Ato falho, vamos lá. Ato falho. Desculpa. Eu acho o seguinte. E essa bandeira no peito aí? Essa bandeira é imponente, hein? Eu acho o seguinte, Afonso. Vamos dividir essa contratação em duas. Né? Como contratação, uma das maiores contratações da história do futebol mineiro, atualmente, né? Do futebol brasileiro. Não, as duas que o Atlético fez esse ano foram sem dúvida. Duas tacadas de canhão, né? As duas. E eu falo, aí hoje me vieram muitos questionamentos financeiros e questionamento em várias coisas. Eu até brinquei. Vou até te pedir permissão, Afonso, para mim estar brincando aqui no seu programa. Eu falei, gente, para você ganhar Campeonato Brasileiro, você tem que gastar caro. Porque jogador bonzinho, você acha um monte. Você acha em qualquer esquina. Jogador para compor o grupo, jogador para... O que o Marcão falava, aquele jogador bonzinho mesmo. No Atlético deve ter 200, no Cruzeiro mais uns 400, enfim. Mas não ganha, né? Não ganha campeonato. O jogador bonzinho ganha jogo. Mas na hora de ganhar... Esforçado. Hã? Esforçado. Patrick, né, Afonso? Ganha jogo, mas não ganha... Todo mundo fala Patrick, fala, né, Afonso? Coitado de mim. Coitado. Vamos lá. Será por quê? Será por quê, Edu? Mas, então eu acho que o Atlético está no caminho certo. Vai brigar. Para mim, você lembra lá na rádio, Afonso, que eu conversei com você, nós tivemos uma discussão árdua, sexta-feira. E profícua. Eu acho, para mim, Atlético, Corinthians e Grêmio, os 3 melhores times do país. Hoje o Corinthians está melhor porque o Corinthians está jogando com o time titular, enfim, por ocasião. Mas, hoje, para mim, o time titular do Atlético, o Atlético completo, para mim o Atlético é o melhor time do país. Pelo menos no papel. No papel. Então tem tudo para fazer um grande campeonato. Lógico que o campeonato é uma estrada de diferença, tem uma estrada até dezembro, nossa senhora, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Pela longa estrada da vida. Afonso virou cantor. O problema é que o atleta está parado na enfermaria, né? O problema todo é esse. O problema é que a diferença dele com o Corinthians está aí. Mas o atleta conseguiu perder até o médico, que tinha que estar na enfermaria cuidando dos jogadores. Está na seleção? Está na seleção. Então eu acho que o atleta está no caminho certo para fazer um grande campeonato, a torcida abraçar esse time. Lógico, vamos ter, para mim, aquilo que nós conversamos. Eu estava meio resistente ao próximo Atlético Cruzeiro, mas aquilo que você conseguiu me convencer, trata-se de duas das maiores equipes, dos maiores clubes do mundo. Então, provavelmente vai ser um grande clássico, porque uma camisa alvinegra de um lado e a camisa azul e branca de outro. Clássico muito disputado, muito brigado. Por si só, ele tende a ser um grande jogo, né? Mas eu concordo com o Panzi, quando ele fala, e o Afonso sempre fala isso aqui, que em clássico, raramente você vai ter um grande... Acontece, né? Acontece, mas você vai ter um grande... E esse negócio de estaleiro que você está falando, desculpa, eu mandar até um abraço aí pro Eduardo Maluf, até o diretor de futebol da Atlético está no estaleiro.
Ô, Afonso, falar nisso... Estaleiro é coisa de navio, né? Antes do Lucas, desculpa, eu quero mandar 2 abraços especialíssimos. Manda, Para Luciane Lana Luciano e Lana. e para o marido dela, o Lucas, está lá nos assistindo. Um grande abraço É para Conversei o Lucas ou Douglas? Não, ele é Lucas também. Ele A é Luciana tem tanto tempo que eu não a vejo. Um grande abraço Nossa para o Senhora. casal, Luciana e Douglas. E Lucas? Afonso agora... Fala, Lucas. Muito boa noite, Afonso. Boa noite, amigos. Qual fui eu? Baita contratação do Atlético. Acho que agora, assim, o Prato pode jogar agora como, na função que ele joga mesmo, segundo homem do ataque ali, jogando pelos lados. O Du lembrou aí da questão do Vélez, que ele jogava com centroavante, e é mais ou menos isso que ele tentou fazer, o próprio treinador do Atlético tentou fazer com o Carlos, né? Que era colocar o Carlos de centroavante e voltar o Prato um pouco para segundo atacante. Tentou. É o Aguirre. Nos jogos contra o Racing e contra o São Paulo. Isso, ele tentou colocar ele como centroavante e colocar o Prato ali Bem lembrado. segundo atacante, né? E assim, você vê que foram jogos que ele deu mais qualidade para o time do Atlético. Agora, um outro ponto dessa contratação do Fred, que também é muito importante, é o fato da liderança do Fred dentro de campo. Ele já é bem rodado no futebol e um dos problemas dele, inclusive com o Leverkusen, era essa questão da cobrança dentro de campo dos atletas. Às vezes ele é muito fominha também dentro de campo, né? Querendo sempre a bola para ele. E eu acho que mas o problema que aconteceu com o Levi lá atrás, acho que dessa vez não. Dessa vez foi a promessa do presidente não cumprida. Não, mas o que eu quero pegar nesse trecho aí... E a família? Que pesou muito, né? Até o Peter Sinsen falou mesmo que pesou bastante essa questão da família, de Belo Horizonte, que a segunda filha dele vai nascer agora em julho. Mas eu quero destacar também essa questão da liderança, que às vezes alguns jogos do Atlético, parece que o time precisou ser sacudido dentro de campo e às vezes faltava um pouco uma voz de liderança dentro do Atlético ali. Às vezes o Vitor gritava muito, mas às vezes assim, precisava de um cara de frente, um meio de campo ali. Talvez isso pode fazer uma certa diferença no time do Atlético. O diretor do Atlético acertou mais uma vez, como foi na questão do Robinho. Eu acho que o trio ofensivo, com o Robinho, Lucas Prato e Fred, é um trio muito assim, poderoso. Eu acho que causa bastante medo, assim, arrepio para os adversários, porque é uma vasta experiência ali no ataque, né? Agora, essa questão, por exemplo, não pode parar só no Fred. Acho que o Atlético precisa de mais um zagueiro. O caso do Mina, por exemplo, tomara que seja desfeita, seja feita, concretizada a contratação do Mina, que é um baita jogador, um bom jogador, acho que pode dar muito certo no Atlético, ele tem apenas 25 anos e pode render bons frutos no Atlético. Outra contratação importante que o Atlético tem precisado muito é um lateral esquerdo. Eu acho que a vinda do Fábio Santos é uma baita contratação também, eu acho que é um cara experiente, é um cara que vai dar um poder ali na lateral esquerda, coisa que o Atlético tem improvisado muito, né? Com o Carlos César, com o Lucas Cândido. Mas quando o Douglas Santos voltar, qual é o titular? Douglas Santos. Aí eu acho que o Douglas Santos é o titular do Atlético. Eu acho que o Fábio Santos come banco. Para mim vai ser o Santos. Mas aí só qual que é o mais... Afonso, qual o Santos que é, né? Não pegaram, não. Eu peguei. Qual o Santos que é, né? Eu disse que o Douglas titular vai ser o Fábio. Santos. Os dois são Santos. Mas eu acho que aí A família Santos. Douglas. A família Santos. Eu acho que o Douglas. Eu acho assim que o Atlético está no caminho certo, assim, sabe? Eu acho que o clássico vai pegar fogo, viu, Afonso? Ô Lucas, antes de passar para o Cruzeiro, a gente precisa passar para o Cruzeiro também, o clássico vem aí, uma pergunta para todos vocês com uma resposta rápida. Eu começo por você. A fase do Vitor é ruim ou a zaga faz com que isso esteja acontecendo? Eu acho que as duas coisas juntas. Eu acho que o Vitor tá mal, todas as bolas que vem cruzando na área ele tem saído mal e a zaga do Atlético também não tem ajudado. Eduardo Silva. Eu concordo, a zaga vem contribuindo. Acho que o Vitor não está na melhor fase, não. Mas a zaga também contribui muito. Que também o meio de campo, às vezes, contribui com que a zaga também leva esse aperto. Felipe. Também acho a fase do Vitor, para mim, é horrorosa. O Vitor tem um problema sério, que é aquilo que você fala na saída de gol. A saída de bola dele é muito ruim. Então, e a zaga do Atlético, nós estamos vendo aí, o que aconteceu no Recife foi uma prova disso. Eduardo. É complicado falar que a zaga influencia, porque eu acho que quando o Vitor falhou foram falhas dele, não teve falha da zaga em questão. Ele saiu mal contra o RT, saiu mal contra o São Paulo do gol,
alguns lances ele adiantado. E ele falhou com o Erasmo e Léo Silva, contra o São Paulo. A zaga era Erasmo e Léo Silva. E ele falhou. Contra o RT, a zaga do Atlético era titular. Verdade. E ele falhou. Então, ele vive um momento ruim. Eu não acho que é uma fase horrorosa, absurda, uma desgraceira, tem que ir pro banco, não. Ele está tendo falhas pontuais, principalmente em saída de gol, bola levantada, e que tem que trabalhar, treinar, porque ele já mostrou que é um baita goleiro e vai superar isso, igual todo jogador tem fase ruim. Acho que é isso. Muito bem. Podemos passar para o Cruzeiro? Ô, Afonso, O clássico? pegando esse negócio do Vitor, Vamos lá. eu queria só fazer uma pergunta para vocês todos. Eu achei que na falta o Vitor falhou, na falta do gol do Sport. Eu achei que ele deu canto todo. A minha opinião é Deu que canto ele. todo pro Diego A minha Souza. opinião é que ele ficou encostado no pau da trave do lado direito, encostou e deu o canto inteiro. E que se eu batesse aquela falta, Faria eu o ia gol. fazer o gol. Porque ele não ia chegar. Ele não ia chegar. Se o Patrick E goleiro batesse, não ia pode fazer. essa. Ó, a barreira não pulou? Não pulou? Passou pela barreira? Eu não tenho nada com isso. Não pode fazer isso. Sim, talvez ele tenha dado muito canto, mas se ele tivesse no meio do gol, a bola entraria do mesmo jeito, porque Isso a eu não falta foi muito bem batida. Foi muito bem batido. O goleiro não Excelentemente. chegaria naquela Não. bola, estando no canto ou no meio do gol, sei. dando dar menos canto. E a principal falha foi a barreira não ter pulado. Talvez tenha sido até uma ordem do Vitor. Não pule, porque o Diego Souza fez um gol por baixo da última vez. Às vezes os caras da barreira nem tiveram culpa. Mas se o Rafael Carioca, o outro que eu não me lembro, tivesse dado um pulinho pequenininho, a bola tinha pego na cabeça dele, porque passou isso aqui, ó. Agora, se o Vitor tivesse um pouquinho pro lado, a bola entraria do mesmo jeito. Foi muito bem cobrada. Não sei. Aí nós estamos Eu no campo concordo da com isso. suposição. Eu acho que foi mais mérito do Diego Souza. também acho. É. O técnico Paulo Bento não sabe se escala o William ou o Riasco. Ele não sabe se entra com a Arrascaeta, se ele entra com o Alisson. Ele só sabe que o Elber vai jogar. E que o Brian também. E o Fábio também. E aí? Começar com você. Afonso, a situação do Cruzeiro está uma situação bem mais delicada, né? Ele, por ter essas dúvidas, e o time também não está bem, né? O time está muito mal. Então, essas dúvidas incomodam bem. Ele tinha, quando chegou aqui, com certeza, boas informações do William. E o William não está numa boa fase, está péssimo, péssimo. Aí ele vai ter que, nesse clássico, Mas o William eu acho também que não estava fica... jogando na posição dele, Não, não. mas Ele ele não está bem. Ele não está bem, Não, o William estava jogando definitivamente na não. posição Não, porque ele não foi tá bem. artilheiro do Cruzeiro com o Mano Menezes, É. jogou muito bem. Não está bem. Não está bem. Ô, Xará, só antes de entrar, porque o Afonso tocou nessa questão do William, os últimos 3 treinadores do Cruzeiro, Mano Menezes, David e o Paulo Bento. O William só foi bem com o Mano Menezes. Que o Cruzeiro do Mano Mesmo assim, Menezes... no final, o isso. Cruzeiro do Mano Menezes era um time que jogava compacto, defesa, meio campo, perto do ataque, outro. todos próximos. E era um time que... Um negócio que eu não aguento é o tal da posse de bola. A Alemanha ganhou de 7-1 do Brasil, com o Brasil com 53% de posse de bola. O time do Mano... Imagina se fosse o contrário. Eu fiz um levantamento dos últimos 6 jogos do time do Mano Menezes. Os últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro só teve mais posse que o adversário em um contra o Joinville. O Cruzeiro ganhou esse jogo, 3-0, se eu estiver enganado. Só nesse jogo. Todos os outros ele teve menos foi posse 5. de bola. Não, foi 3, acho. E aí, com o David e com o Paulo Bento, é uma maravilha. 60% de posse de bola. Com o David, 70% de posse de bola, mas joga mal. E aí o William tá mal por quê? Porque com o Mano Menezes, o Cruzeiro saía em contra-ataque, pegava a defesa adversária quebrada, chegava com velocidade e não tinha chuveirinho, cruzamento na área. Era bola por baixo. E o William deitou e rolou. Agora o William entra em campo, é só bola cruzada, bola Ele é levantada. baixo. E o ataque pequeno. A defesa Ele é toda mais- bem postada do adversário, porque o Cruzeiro propõe o jogo. E um ataque É a pequeno. posse de bola. Mas no Por primeiro que lance que com quando, São sabe Paulo, que por que é, que quando Dodô? o Douglas Coutinho entra, ele entra bem, faz gol de Mas cabeça? aí é que porque tá. o jogo que o Cruzeiro está fazendo é para centroavante, cabeceador, finalizador. O William não é isso. Leandro Tudo Damião. bem, o William tá mal, tá. E em determinados momentos ele teve chances claras e Isso errou. que eu ia falar. Ok, É, mas o exatamente. futebol do William era muito melhor com um time que jogava próximo do que ele rende mais, do que os outros rendiam. Edu. Talvez o Cruzeiro esteja jogando errado. Treinador tem que chegar no Cruzeiro, olhar o grupo que ele tem, ó, eu tenho esse grupo, e esse grupo rende bem dessa maneira. Não é chegar no Cruzeiro e falar, eu tenho minha filosofia, eu vou implantar minha filosofia, aprendam ou não. É o que tem feito, é o que o David se lascou e que o Paulo Bento pode se lascar. Mas o que eu acho, desculpa, Fê, que esse caso aí que você está falando, o Cruzeiro tem alguns problemas sérios.
Por exemplo, o Afonso, na semana passada, não, na segunda-feira, elogiou muito o Elber. Eu aqui critico esse jogador bastante. Mas é um jogador único inteligente, é um jogador voluntarioso, vibra. Às vezes tem que lembrar ele, às vezes eu lembro, às vezes eu tenho que tinha que colocar uma seta para ele, um indicador, gol ali né? e tal, que me lembra muito Neto Merola, passe direto. Indicador, então, né? tem horas que ele joga só para ele. Jogador delegado. Prende a bola e não sai. Demais, Não, mas demais. Mas ele tem melhorado. Mas aqui, ele precisa. Mas esse aí, o problema do Cruzeiro, Afonso, sabe qual que é? É que tá uma desorganização no geral. No geral. Se fosse só meio de campo, ou ataque. todo mundo, Então, né? o problema é que você vê isso no geral. E o que o Xará O tá Robinho falando... chamou os mais experientes para uma conversa. O Robinho chama todo mundo. Só os chamou mais todo experientes. mundo. Ele chamou todo mundo. Chamou todo mundo. Chamou todo mundo. Outra notícia que eu ouvi. Eu fico ouvindo notícia. Não, ele Vocês chamou de lá estão me Não, a informando reunião mal, foi hein? todos, Ele chamou todo mundo. Todo O que mundo. ele falou dos experientes é que ele falou que para dar entrevista Deu exemplo, né? tem que ser os experientes, porque não adianta ir garoto para dar entrevista no momento ruim. Não, mas eu ouvi que ele chamou para uma conversa. Então você ouviu mal de novo. Não, ele Ele reuniu chamou todo todo mundo. Chamou os mais experientes Não, para uma não. conversa. Não, ele reuniu todo mundo. Chamou o grupo todo. Reuniu. Afonso, se sua fonte... Nós vamos Mas ter aqui, que reciclar essa por fonte que, sua. Robinho? Ó, Afonso. Por que não? Aí alguém tem que chamar. Por que não? Porque não o bom. Fábio, né? Porque não era o Fábio que fazia Mas o isso? Fábio, ele não tem Fábio agora não essa faz mais característica, né? Não tem essa característica, não. Não Afonso. tem? Não, Foi não ele tem. sempre que fez. Não. Você vai ver a Fala, diferença do Atlético agora com o Fred. Não. Que reclama, Nada que pior que o grita, Fábio. que vai pra cima. Liderança. Eu tenho... Capitão do Cruzeiro a vida inteira, o Fábio. Sim, mas não tem E essa quem característica. conversa a vida inteira mas é o não Fábio. tem essa característica de... Eu estou escutando o do Panzo, o Du aqui. Eu fico pensando sobre o Cruzeiro, aquilo que nós conversamos. Eu acho que o time do Cruzeiro hoje ainda é muito bonzinho. Eu acho que o Cruzeiro falta pegada. Não, falta tudo. Primeiro, o time do Cruzeiro é todo espaçado. Eu estava observando o Cruzeiro em São Paulo. Parece que o jogador do Cruzeiro está lá na Bahia. O Você outro ouviu a Rádio Minas? Ouvi. Ah. Tá lá na Bahia, outro tá no Rio Grande do Sul, outro tá no norte. Um time totalmente espaçado. E aí, eu acho, primeira coisa, o time tem que ser mais agrupado. Independente da qualidade técnica, aí eu vou defender uma tese que até foi batida por você, Afonso, segunda-feira, do chefe Matusalém. Eu acho que agora... Não, eu não estou diminuindo o Cruzeiro, não, longe disso. Jogar com o time pequeno? Não, calma. Pelo amor de Deus, você Calma. fala isso aqui, eu vou embora. Não concordo Não, também, não. calma. Se for isso, eu não concordo. Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo. Eu acho que o Cruzeiro primeiro tem que resguardar a defesa. Porque eu acho que o Cruzeiro hoje... Você tem que jogar como? Eu acho que o Cruzeiro tem que resguardar defensivamente. Porque esse Cruzeiro de hoje e o Atlético com essa formação... Ô, Felipe, qual o time do Brasil que não se resguarda defensivamente? Afonso, Me fala, qual? Não existe. Só se você voltar muito ao passado. Eu falei instantes atrás aqui para o Eduardo Silva. O Cruzeiro tomava 5 e fazia 6. Claro. É diferente. É diferente. O Eduardo falou do Cruzeiro do Mano Menezes. O Cruzeiro do Mano Menezes não jogava atrás, não. Ele jogava posicionado, chamando o adversário para dar o bote. Para dar o bote. Eu não estou falando para jogar na retranca igual o Rote, essas coisas, essas doideiras. Não, porque isso não é nem do DNA do Cruzeiro. Só que eu acho que primeiro de tudo, é ter um time agrupado, porque dessa forma, espaçado, ele pode jogar na defesa, pode jogar no ataque, pode jogar do jeito que ele quiser, que ele não vai jogar. Ele pegou o São Paulo com 9 reservas. E o São Paulo comeu o meio de campo do Cruzeiro, desculpa a expressão. As laterais, principalmente. Para mim, o Cruzeiro não tem lateral, não tem nenhum, nem direita nem esquerda. Aqui é tal de Sanches Minho, eu estava conversando com o Du antes do programa. Foi uma bênção para o Cruzeiro. Mas e o Brian? Espera aí. O Sanches Minho foi uma bênção para o Cruzeiro ter ido embora, porque para mim aquilo não é jogador para o Cruzeiro. O Brian eu ainda quero esperar. O Brian é um bom reserva. Bom reserva, mas aí... Eu ia falar isso aqui. O Mena seria um bom titular? Seria. Por que foi embora? Escolhas erradas. É igual a questão do Williams ter saído do Cruzeiro e ter ido pro Corinthians. O Cruzeiro Se a hoje... questão é mais pegada no meio de Gente, campo. mas não podemos esquecer que quando o Williams estava aqui, a imprensa descia o cacete que ele era violento pra caramba. O Williams não saiu por técnica, por qualidade técnica. São problemas fora de campo. Por problema extra-campo.
Não, e aqui a imprensa criticava o William. Ele muito, tá no muito, Corinthians, muito. ele Eu joga gostava também. demais. Eu achava o Williams Agora, e o o Maciel? melhor jogador do meio de campo do Cruzeiro. E o Maciel, que não tá jogando time Como do Cruzeiro, volante, ele entrou tá? bem um jogo. Mas ele machucou. O Marcel machucou. Ele tá lesionado. Mas também, ó, o Cruzeiro tá cheio de jogador jogador. mediano. Bonzinho. A diretoria do Cruzeiro precisa dar uma resposta, precisa contratar jogador titular. Por que o Atlético, a hora que sente que está precisando de um centroavante, busca o Fred, a hora que sente que está precisando de um lateral, busca o Fábio Santos, estou precisando de um zagueiro, vai lá e busca o da seleção do Equador. Ah, o Aguirre, tchau, você tá mandado embora. 2 dias depois vem o Marcelo e o Cruzeiro não consegue. Leva 20 dias para contratar um treinador, contrata lateral esquerdo para ser reserva, tá pensando em trazer um centroavante do Moreirense de Portugal, que ninguém lembra quem é mais um Pisano, Sanchisminho e não sei quem, que ninguém sabe. Isso deve ser indicação do Sérgio... do Paulo Bento. E aí você tem que ir pro YouTube e pro Wikipédia para saber quem é o cara. Chega disso no Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de jogador titular. A reserva tá cheio aqui. Então tem que trazer Rafael Sobis. Ao invés de trazer o do Moreirense, mais um outro lá, soma 2, o outro que saiu, e traz um Barcos, traz o Marcelo Moreno de volta, que é jogador que vai chegar e vai resolver. Isso que tá vindo e que tem aí, não dá mais. O Robinho é um que chegou e é titular. O Sobs é um que vai chegar para ser titular. Mais jogador reserva não serve mais pro Cruzeiro. O oposto disso, é o Lucas. Lucas era coadjuvante no Palmeiras. Nossa, como marca mal esse Muito. Lucas era coadjuvante não. e tem um problema sério. Lucas é coadjuvante e porreteiro. Porque o que ele fez em Curitiba provou que ele é isso. Como marca mal. Coadjuvante porreteiro? Sabe o que é, Afonso? Quando o time ainda não encontrou, é isso aí. Não tem como. Não tem jeito. Quando o time tá assim, cão danado, todos a ele. Todos a ele, não tem jeito. Todos a ele. Todos a ele. O presidente Ivan vai ter que segurar a barra, o Paulo Bento vai ter que segurar a barra. Fala, Lucas. O time do Cruzeiro é um exemplo, assim, nesse último jogo contra o São Paulo, foi um exemplo clássico, assim, do time do Cruzeiro, como é que ele tá mal, né? Eu acho que todo o sistema ofensivo do Cruzeiro foi totalmente inofensivo contra o São Paulo. Os laterais pouco produziram, assim, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Kelvin, na direita do ataque de São Paulo, deitou e rolou para cima do Brian. O Bruno, do outro lado, o Bruno, por exemplo. Sabe, os laterais do Cruzeiro ali, o Arrascaeta estava fazendo a cobertura do Brian. O Arrascaeta não tá conseguindo jogar no ataque, muito menos. Teve um jogador do São Paulo que trouxe do Audax, é o Ítalo. Que chegou na final e que todo mundo queria. Chegou no São Paulo e jogou maravilhosamente e ainda fez o gol. Mas é reserva. É reserva. Mas olha a qualidade. Olha a qualidade. Ficou olhando ele girar. Olha a qualidade do time. Aí o pessoal a reserva. É a qualidade do jogador que chegou na final do Campeonato Paulista. Aí eu acho, por exemplo, o time do Cruzeiro, assim, ele precisa de grandes reforços mesmo, tanto para as laterais, né? Porque o Lucas realmente ele não é tão bom assim como a gente imaginou que seria. Melhor, o Fabiano era melhor? Também não, né? Mesmo nível. Eu acho que o Cruzeiro merece mais. mais. Robinho. O Mike precisa jogar bola, né? O Mike esqueceu de jogar bola. O Mike é melhor que eles todos. Eu falei isso pra você segunda-feira. O Lucas não é bom, o Fabiano não é bom. Mas segunda-feira você me perguntou, eu te falei, o Cruzeiro não tem lateral. Não tem. Na esquerda continua tendo um lateral razoável para reserva, que é o Brian. E por que o Ceará foi embora? É problema físico, né? Já tá no DM do Curitiba. Tem que gostar do Curitiba. Agora, um problema que a gente está falando aqui sobre o Elber, assim, como é assustador, né? O Elber, o jogo contra o São Paulo, ele foi um dos melhores do Cruzeiro. Ele foi um dos melhores ou foi o melhor? Pois é, ué. É incrível. Eu acho que Elber e Yuri não tem diferença nenhuma. Não, o Elber é melhor que o Yuri. Muito melhor. Sei não. Quem? O Elber é mais esperto, né? O Yuri é lento. O Yuri. Não, Elber e Yuri. O Elber é 1 milhão de vezes melhor. 1 milhão de vezes melhor. 1 milhão de vezes melhor. Pelo menos 1 milhão de vezes melhor. 1 milhão de vezes melhor. Pelo amor de Deus. As boas jogadas do Cruzeiro foi toda do Elber. O Elber tem velocidade e o Yuri gente, tem. nós estamos por menos de 1 minuto. América Internacional, palpite. América e Inter? O jogo é lá em Porto Alegre? Inter. 2-0 Inter. Empate. Empate? O América vai pegar uma pedreira, o português vai sofrer. Lixo, rapidinho, Lucas. Seleção brasileira. Nome do dia? Fred no Galo. Lixo. Trans Belo Horizonte. Nome do dia? Jogo domingo, Cruzeiro e Atlético. Lixo. Lixo ou política. Nome do dia, o clássico. Lixo. A inércia da diretoria do Cruzeiro, por enquanto. Hoje. Nome do dia? A contratação do Fred pelo Atlético. Muito bem. Torcedor amigo, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem BH Esportes Rádio, nas Gerais, AM 830, que vem com FM. Está prometendo.
AM 830, às 20 horas. BH Esportes Rádio. Vai no YouTube, digita BH Esportes, você cai no nosso programa, ok? Muito obrigado, que você tenha um excelente fim de semana, um excelente clássico pela frente, Atlético Cruzeiro no Independência. Compre seu ingresso, que ainda tem ingresso para vender. E segunda-feira, se Deus quiser, ele há de querer, a nós aqui outra vez. Bom fim de semana. Juízo Brasil. Tchau, gente. Obrigado.